fantástico, né? E para a gente começar, dado o nível da Like e dessa família, desses especialistas, que são quase 80 pessoas que estão aqui hoje, 80 especialistas, a gente vai pedir para começar a falar quem? O CEO da Qualité, que vai trazer o que é a Money, para vocês terem uma noção do que vocês estão recebendo nas mãos para passar para o consumidor de vocês. Então, eu vou pedir para o André começar esse treinamento falando um pouquinho para vocês da Money. Vou liberar o André aqui. Vou liberar o André aqui. É isso que eu ia falar, ele não está liberado, né, para falar. Aham. Pronto. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? O pessoal não queria deixar eu Aham. falar, não, estava bloqueado aqui. Então, queria primeiro aí fazer das falas as minhas, né, agradecer a parceria aí da Like, agradecer ao Jean e a todos vocês aí que fazem parte do time da Like, né, por essa oportunidade de estar dando esse treinamento, passando um pouquinho mais de conhecimento para vocês. Nós estamos à frente da Money, né, que é uma multinacional gigantesca, que já tem mais de 150 anos dentro desse universo de perfumaria, e hoje nós estamos representando a Money no Brasil inteiro, tá? Então, a gente tem o maior prazer de atender a Like, de ter participado de todo o desenvolvimento de todos os produtos da Like, né, principalmente os de perfumaria, e chegar no nível de perfumaria que a gente chegou, né? Então, para nós é uma satisfação enorme e a gente tem certeza que vai ser um sucesso, né? A Like aí, vocês podem ter certeza que a gente vai ouvir falar da Like por muitos e muitos anos, né? Então, para começar, se você puder passar o slide para mim rapidinho, Camila. Na verdade, a gente começa apresentando, né, mas não tem problema, a gente volta depois. Só falando, pessoal, rapidamente aqui da família Money, tá? Do grupo Money, que nem eu falei, é uma casa de fragrância que já tem mais de 150 anos de mercado, tá? A gente está na 6ª geração, é uma casa de fragrância que é familiar, então não é de capital aberto, diferente das outras grandes casas. Então, a gente tem a nossa essência continua a mesma desde que a família fundou a Money há 150 anos, tá? A Money está espalhada pelo mundo todo, a gente tem mais de 27 fábricas, tá? 100 criativos, mais de 100 perfumistas, e foram esses perfumistas que fizeram todas as criações desses perfumes da Like, tá? A Money é muito conhecida principalmente por perfumaria, né? A gente tem grandes sucessos internacionais, como o Cid, Giorgio Armani, Carolina Herrera, então a gente trabalha diretamente com essas grandes marcas. Então, a gente tem um know-how muito grande para falar de perfumaria, tá? Pode passar. Como eu falei, a gente está em 27 países, tá? Então, realmente, para vocês terem um pouquinho da dimensão aí do tamanho que é essa empresa, tá? E todas as fragrâncias de perfumaria foram desenvolvidas por nós, tá? Pela Money. Então, agora eu vou passar a palavra aí para a Alce e para Camila, que vão falar um pouquinho mais desse universo da perfumaria para vocês, tá? Ambas têm muita experiência aí nesse mercado e eu tenho certeza que vocês vão absorver muita coisa importante aí que vai ajudar muito na hora de vocês venderem os produtos da Like, tá? Obrigado mais uma vez aí pelo convite, Jean, brigadão e muito sucesso para vocês e uma ótima reunião aí para todos, pessoal. Um abraço. Obrigada, André. Obrigada, André. Eu queria só ver se vocês estão enxergando o conteúdo em tela inteira ou se está pequena. Jean, me ajuda aí, só para... Ou Alce, está aparecendo em tela grande? Está aparecendo, tela grande. Tela grande, tela grande. Tá ótimo. Queria, então, começar me apresentando. Meu nome é Camila, eu sou química industrial, sou cosmetóloga também, trabalhei 15 anos em indústria cosmética e há 6 anos eu estou na Qualité, assumindo a gerência técnica e sou responsável também por toda a avaliação das fragrâncias, tá?
apresentar a Alce. É. Bom, eu sou Alcilei Beltrán, eu já estou um pouquinho mais de tempo nessa área, eu já estou há 23 anos cheirando matéria-prima de fragrância, cheirando fragrância, e é algo que a gente se apaixona, começa a fazer parte da nossa vida, começa a fazer parte do nosso dia a dia, quando a gente se percebe tudo a gente está cheirando. A gente vai no supermercado, a gente vai cheirar, a gente vai numa loja de perfumaria, a gente vai cheirar. Então, já há 23 anos nessa área, busquei algumas especializações, né, ao longo desse tempo. Um deles foi o curso, né, de perfumaria da Renata Ascar, que é uma referência aqui no Brasil, né? Ela que está ligada diretamente à escola paralela de perfumistas, né? E também fui procurar também aprender um pouquinho da técnica em química, mas aí o marketing se faz necessário nesse nosso mercado, a administração para a gente poder gerir tudo aquilo que a gente está fazendo, mas a gente não pode perder nossa essência, né? Que é poder estar perto e junto de vocês. Então, lápis e papel na mão, e agora vocês vão entrar no universo técnico da fragrância, mas eu vou aliviando, dando uns pitacos comerciais, porque vocês vão ter que vocês vão sair daqui técnicos e comerciais da fragrância. Tá. Vai ser meio que um equilíbrio, né? Eu entro com a parte técnica, a Alce vai tentar aliviar aí, falando termos mais comerciais, mais de marketing, para facilitar a vida de vocês, enriquecer o vocabulário, né, nesse universo da perfumaria. Eu espero que vocês gostem. Bom, então, qual que vai ser a nossa agenda de hoje? O André já fez a parte introdutória, né, para vocês conhecerem um pouquinho da história da Mani, da Qualité, quanto tempo nós temos aí de mercado nesse universo. Vou falar para vocês da descrição das fragrâncias, um pouquinho de pirâmide olfativa, e depois a gente finaliza com dicas, cuidados e vocabulários da perfumaria. E aí, como o conteúdo relativamente é extenso, a gente vai tentar resumir ao máximo para focar em facilitar para vocês a venda de produtos, né, dos perfumes de vocês. Mas aí, no final, eu acho que a gente poderia combinar assim, de quando for gerando dúvidas, de repente alguém administra um chat, vai colocando as perguntinhas no chat e depois a gente vai respondendo, se puder ser assim. Maravilha, Camila, pode ser assim. Então, tá bom. O André já passou, né, toda a parte de introdução, e aí eu vou falar para vocês agora da descrição das fragrâncias. E eu acho que é uma questão, assim, de bastante dúvida, e é uma questão super interessante de como os perfumes, as águas de toalete, água de colônia, elas são classificadas. E nada mais é do que a diferença de concentrações, tá? Concentrações de fragrância dentro dos perfumes. Então, a gente começa por um eau de cologne, que é uma água de colônia, ou também mais conhecido hoje em dia como body splash. E aqui a gente trabalha aproximadamente de 3 a 6% de fragrância compondo o perfume, né? Compondo esse produto. E aí, quando a gente dosa um pouco a mais de fragrância, né? De essência no nosso produto, e aí eu estou falando de 8 até 15% mais ou menos, eu já considero uma água de toalete, uma água de toalete, que é o mais comum mesmo, tá? Então, eu aumentei a concentração de fragrância. Se eu aumentar... Comercialmente é a Del Colônia. Del Colônia. Isso. Me fugiu a palavra. Que é a nossa Del Colônia. E aí, se a gente aumenta um pouco mais, né, da dosagem, da concentração de fragrância no produto, aí a gente já passa para o perfume, que é uma água de perfume. E aqui eu estou trabalhando numa média de 15% a 20% de fragrância.
E aí tem um outro produto, que é o extrato de perfume, que considera-se de 20% a 25%, né? Para cima, até 40%, a gente já fala de extrato de perfume, tá? Que é uma dosagem altíssima e o poder de duração na pele também é muito mais alta. Há de se convir, né? Se eu estou aumentando a dosagem de fragrância dentro do produto, isso ajuda também na duração desse produto, tá? Vai ter outros motivos que vão refletir nessa duração que a gente vai falar ao longo do treinamento, tá? Mas um deles é a concentração. E vocês podem estar se perguntando, aonde que a Like se encaixa nessas diversas dosagens de fragrância? Vocês vão estar, se for pela codificação que a Camila colocou aqui, vocês vão estar trabalhando com o melhor, extrato de perfume. Então, daí vocês já podem começar a se sentir muito seguro, porque vocês estão indo para o mercado com o que tem de melhor. A projeção é diferenciada. Exatamente. E aí eu entro para uma outra categoria que a gente vai falar de família olfativa. Quando a gente fala de fragrância, e aqui eu estou jogando, puxando para o nosso lado como fabricante de fragrância, ou seja, fabricante de matéria-prima, né? A fragrância, ela é uma combinação de notas olfativas, tá? Isso eu vou explicar melhor no próximo slide. Mas, quando a gente fala das notas olfativas, a melhor forma que as casas de fragrância definiram, né, para se organizarem mesmo, porque são milhares de notas olfativas, como que a gente organiza isso? São por famílias, onde tem as afinidades. E aqui a mãe, ela entende que existem 9 famílias olfativas principais. Então, a gente traz a cítrica, onde todas as frutas cítricas se encontram, né, nessa família. O floral, por exemplo, onde todas as flores estão unidas. Frutal, aromático. Aqui a gente traz um pouco de ervas aromáticas muito ricas e que a gente, inclusive, conhece na nossa cozinha, por exemplo, uma menta, um hortelã, um alecrim, uma lavanda. Temos também as especiarias, que, parente dos aromáticos, as especiarias também são na nossa cozinha. Elas podem ser quentes ou serem frias, dependendo do objetivo. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho de canela, de cravo, de anis, de pimenta. Então, todos estão organizados na família especiado. Temos também a família amadeirada, onde o próprio nome diz, onde a gente inclui os cheiros que são vindos de madeiras, sendo secas, molhadas ou levemente mofadas também. Temos também a Fougère, que já é um acorde, mas que virou uma família super importante, que inclusive é a família mais importante quando a gente fala de perfume masculino. Tem o Chypre e o Oriental, que também são acordes, mas que são tão importantes que eles já viraram famílias principais. Eu vou falar deles depois, tá? E aqui a gente traz também subfamílias. O que seriam essas subfamílias? Sabe quando a gente tem ali na revista ou a gente está num site e fala assim, esse perfume, ele é um floral frutal. O que significa a primeira palavra e a segunda palavra? Então, quando a gente fala floral frutal, o floral é a primeira família, ou seja, quando você vai sentir o cheiro daquela fragrância, daquele perfume, as primeiras notas que vêm no nosso nariz, no nosso olfato, são notas florais, seguidas de nuances frutais. É como se elas dessem as mãos, né? E a gente consegue sentir essas duas vertentes, tá? Seguidas de acordes, que, como eu comentei, são combinações de notas olfativas, tá bom? Isso tudo é a forma como que as casas de fragrância acharam melhor se organizar na escolha das notas, né? No desenvolvimento de fragrâncias de modo geral, tá?
E aí eu entro agora para um lado um pouco mais técnico, falando um pouquinho de pirâmide olfativa. Lembra que eu comentei que a fragrância ela é uma combinação de notas olfativas. Mas o que seriam essas notas olfativas? São simplesmente moléculas, tá? E elas vão ser das mais leves às mais pesadas. E a combinação dessas moléculas que vai fazer o equilíbrio e a qualidade de uma fragrância. Então, por exemplo, quando a gente olha uma revista, olha um site que tem lá notas de cabeça ou notas de topo, notas de corpo e fundo, o que significa isso? Eu vou começar falando para vocês um pouquinho da nota de cabeça. As notas de cabeça são as mais voláteis. O que significa isso? São as que evaporam mais rápido. Quando a gente bate um perfume, né? Borrifa o perfume na nossa pele. Aquela primeira nota olfativa que vem são as notas de cabeça, tá? Então, elas vão durar cerca de 5 a 15 minutinhos. Elas vêm e depois elas vão embora. Em seguida, e quem são essas notas de cabeça? Existem as notas cítricas, algumas especiarias mais frescas, notas um pouco mais aromáticas também, notas verdes. São notas mais leves que trazem o frescor. E como elas são mais leves, elas carregam também um pouquinho das notas mais pesadas. Eu costumo brincar que é como se as moléculas se dessem as mãos, onde as mais leves estão de mãos dadas com as mais pesadas. E aí as pesadas seguram as mais leves para que elas sejam projetadas durante um bom período de tempo na pele, assim como as leves carregam um pouquinho das mais pesadas e faz com que a gente sinta lá desde o começo as flores, as madeiras, desde o início que a gente bate o perfume na pele. E aí a gente tem, dando continuidade, as notas de corpo, que elas são um pouco mais pesadas, né, do que as notas de cabeça, e aí elas duram aproximadamente de 2 a 6 horas. E como exemplo tem os florais, as notas frutadas, as notas inclusive amadeiradas, elas também compõem o corpo. E notas de fundo, que são as notas mais robustas, muito mais pesadas, que é um pouco mais difícil, inclusive, da gente sentir, porque elas são pesadas, então elas demoram a evaporar. E para a gente sentir uma nota, né, uma fragrância, ela precisa evaporar, senão a gente não consegue sentir com tanta precisão, tá? E aí as notas de fundo, elas vão durar por muitas horas, e dependendo até dias. Não sei se vocês já tiveram a experiência de passar uma fragrância, né, um perfume, no dia seguinte ainda está cheirando. E o grande responsável por isso são as notas de fundo, tá? E aqui eu tenho amadeiradas, notas orientais, notas gourmands, animálicas. Bom, e aí eu vou falar um pouquinho para vocês das notas de cabeça, depois eu vou falar das notas de corpo e, por fim, as notas de fundo, tá? Vou falar um pouquinho mais dessas características. Nas notas de cabeça, quando a gente olha uma pirâmide, como está aí, quais são as famílias predominantes? Aqui eu estou falando de matérias-primas mais cítricas, a família dos aromáticos. Cítricas, a gente fala de limão, bergamota, tangerina, tá? Aromáticas, como a menta, o alecrim, a lavanda. Notas aldeídicas, elas não entram muito na questão da perfumaria. Mas, para vocês terem noção, assim, do que seria uma nota mais aldeídica, a gente usa bastante em produtos de limpeza, principalmente lava-roupas, lava-roupa amaciante. Essa nota um pouco mais metalizada, mas que ainda tem um pouco na perfumaria também. A gente fala de notas fougère, que traz esse frescor, notas marinhas ou aquáticas e as frutas. Aqui eu queria te mostrar para vocês, na pirâmide, foquem nela, por favor. Você vê como que o primeiro triângulo, a parte da ponta do triângulo, ela está bem pintada, por quê? A gente quis caracterizar as cores, né, de cada família olfativa. Então, elas são bem predominantes no topo. Então, quando a gente borrifa o perfume na pele, com certeza vocês vão sentir essas notas olfativas, tá? Por exemplo, uma fruta. A fruta, você consegue sentir ela desde o momento que você borrifa a fragrância na pele, até
até 6, 8, 12 horas, dependendo, você ainda consegue sentir, porque ela tem vários tamanhos, né, de moléculas. Então, dependendo da fruta, ela vai estar com uma nota de cabeça, ou nota de corpo, ou nota de fundo. Camila, Oi. só para chamar esses especialistas para um detalhe. Essa questão da pirâmide, imagina a receita de um bolo. Por que eu estou falando para vocês trazerem isso para vocês? Porque vocês podem achar no mercado fragrâncias que vão ter uma explosão de saída grande, só que se ela não tiver essa pirâmide, é como você fazer um bolo e colocar leite em excesso, a receita vai render, mas o bolo não vai vingar. Ou você colocar muito fermento, vai crescer, mas daqui a pouco cai com tudo. Então, é de suma importância que essa pirâmide esteja totalmente equilibrada. E só com fragrâncias de alta qualidade que eles conseguem manter essa pirâmide. Então, quando você cheira, você vai sentir algo redondo. Você não sente ponta. Ela não está em desequilíbrio. Então, isso já é algo até comparativo. Se alguém chegar para você, eu tenho uma aqui que tem uma saída grande. Vocês estão extremamente equilibrados dentro desta pirâmide. Pode continuar. Quando a gente fala de nota de cabeça e olhando para a fragrância, tá? Não vou falar de perfume, eu estou falando da minha matéria-prima. A composição dela, como a Alce falou, a fragrância ela é composta de notas. Lembra que eu comentei de cabeça, corpo e fundo? Precisa existir um equilíbrio na formulação da fragrância. Então, só para vocês terem uma noção, imaginem aí, seguindo a ordem da pirâmide, eu vou ter de 10 a 20% na fórmula da minha fragrância de notas de cabeça, tá? Notas de topo. Eu preciso das notas de topo, porque quando eu borrifar o meu perfume, eu quero sentir o cheiro dele. E as notas de cabeça, ela que vai puxar todas as outras notas para evaporarem junto com ela, para existir esse equilíbrio, tá? Inclusive, quando a gente vai fazer uma venda de um perfume, por exemplo, as notas de cabeça, elas são as grandes responsáveis por uma decisão de compra, por exemplo. Se é uma primeira compra, você apresenta a fragrância, é a nota de cabeça que vai fazer com que o cliente se apaixone pela fragrância. É a primeira impressão. Então, são as notas de cabeça que são as responsáveis por isso. É por isso que tem que tomar cuidado com essas casas nacionais, né? Essas casas que não têm esse cuidado, né? E não têm esse nível de qualidade que, como a Mani consegue ter, e ela vai fazer a nota de saída ser muito grande e não equilibrada. A Like, se você pegar a Like todinha e cheirar o original e cheirar Like, vocês vão ver uma similaridade muito grande. E assim, todos esses perfumes que estão na mão de vocês foi comparada com decantes originais, foi selecionado por uma equipe da Like extremamente rígida. Nossa, foi difícil, tá, gente? Porque eles são extremamente sensíveis à perfumação. Então, a intenção é trazer aqui para vocês uma segurança de que passou por etapas extensas demais até chegar nisso que está na mão de vocês, entendeu? Pode continuar. Exatamente. E não só na parte de estar similar, né, ao original, que a gente chama do hedônico, se o hedônico está ok, mas principalmente na projeção,
na duração da fragrância na pele. E quantas horas vai durar na pele? Vai durar tanto quanto um original. Né? A gente conseguir esse equilíbrio e traduzir em qualidade para vocês, tá? E aí, o que nós fizemos? Nós pegamos todas as fragrâncias da Like e a gente vai trazer agora um pouquinho de cada uma delas. Vocês vão ver que eu vou falar um pouco da família olfativa e vou trazer fotos dos perfumes de vocês para a gente falar um pouquinho sobre eles, tá? Em cima da família olfativa, o que a gente pode falar sobre esses perfumes, tá bom? Olha só, presta atenção nessas palavras. Elas são palavras mentais. Então, quando eu for apresentar um produto para o meu cliente, eu vou falar para ele, quando foram as notas cítricas, sente essa borbulha, olha o borbulhante, refrescante, ela não é revigorante, olha o brilho que ela traz. Então, essas palavras são como palavras-chave, palavras mentais que vocês podem ir guardando, que vai ficar gravado, né? Vocês vão estudando, pega lá depois estuda, porque essas palavras são fundamentais para vocês terem como dicionário para vocês poderem apresentar o produto para o seu cliente. Exatamente. E aqui a gente trouxe a Baby Blue, que vocês já conhecem. É uma fragrância floral cítrica. E aqui, quando a gente fala, eu não estou falando assim, mas você está focando no cítrico. Mas é porque ela tem essa nota mais leve, traz bastante nota de limão, então é uma fragrância diurna, mas que tem um corpo floral muito grande. Então, assim, as flores, que são muito ricas, principalmente notas de corpo, elas dão muita duração para o produto. Falar, mas quer dizer então que o produto cítrico não vai durar na minha pele? Se fosse só cítrico, não. Mas lembra que a gente falou que a fragrância é um equilíbrio de notas? Elas vão ter a nota cítrica, mas vai ter combinação floral, vai ter uma combinação amadeirada, que a flor vai segurar o cítrico e a madeira vai segurar as outras, né? Para garantir a longa duração dos produtos, tá? Pensando ainda nas notas de cabeça, né? Nas notas de topo, a gente trouxe e aqui mais um mapa mental com mais palavrinhas para ajudar vocês na hora de traduzir o poder dessa fragrância. Pois é, olha só que lindo, né? Essa fragrância traz vitalidade, ela não é fresca, ela tem um toque herbal verde, mas ela transmite paz, ela transmite algo bom. E a lavanda, ela tem esse poder, né? Quando a gente fala de aromático, a lavanda vamos dizer assim, que é o ícone, né? Mas aqui a gente trabalha o alecrim, a gente pode trabalhar o hortelã, o eucalipto, várias outras notas que trazem essa mesma sensação de frescor, de limpeza, de vitalidade, de energia. E aí, como exemplo, a gente trouxe o Like Blue. O Like Blue, ele é uma inspiração de Bleu de Chanel, que tem essa saída aromática, essa saída fresca do hortelã, por exemplo, mas é uma fragrância que gruda no osso. Por que gruda no osso? Porque ela é combinada com muita madeira, né? Que faz deixar uma fragrância arredondada, uma fragrância super sofisticada, que vai durar bastante tempo na pele. Outra família olfativa que é bastante importante, tem bastante nota de cabeça também, é o Fougère. O Fougère é a família principal. Quando a gente fala de produto masculino, a gente lembra de Fougère, que traz aquele lado mais fresco, mais aventura, mais dia. E também a gente fala de madeira. Então, falar de perfume masculino é falar de Fougère e falar de amadeirado. E aqui, quando a gente fala de Fougère, a gente também trouxe outros elementos para vocês trabalharem. Exatamente. Toda a fragrância Fougère, ela traz uma performance diferenciada, ela te deixa em contato com a natureza sem tirar o frescor, né?
Então, e a princípio, essa família Fougère, ela foi criada para uma linha feminina, só que ela deu tão certo na masculina que foi incorporada, né, Camila? Exatamente. E o brasileiro, quando a gente fala em família olfativa de produtos masculinos, a gente fala de família Fougère. Então, vocês fiquem seguros de que o que tiver de Fougère na linha de vocês, vocês vão vender bastante. Porque é o que o brasileiro gosta. Primeiro Fougère e depois o amadeirado. E aqui, trazendo exemplos, né, de perfumes Fougère, a gente tem o Selvagem, que é inspirado no Savage, da Dior, e tem o Invincible, que é o Invictus, de Paco Rabanne. Ele tem esse lado mais fresco, mas, como eu comentei, existem a combinação de cedro, de patchouli, de sândalo, que dá robustez, que dá bastante sofisticação para a fragrância. E é sucesso garantido, né? São ícones da perfumaria e o brasileiro gosta muito. É algo que vocês precisam ter também em mente, é que como que se chegou nessa lista? Essa lista de todas essas fragrâncias foi muito bem estudada, pensada, através do time da Like, daquilo que funciona, daquilo que vai vender. Então, não tem nessa coleção nenhuma fragrância que seja mais ou menos. É verdade. Foi ranking atrás de ranking para, né? Ranking atrás de ranking. Bom, e agora eu comentei com vocês sobre as notas de cabeça, mas agora eu vou falar das notas de corpo. As notas de corpo é a que dão maior estrutura para o perfume. Por que que dá estrutura? Porque elas precisam segurar as notas mais leves, né, que querem evaporar logo. Então elas seguram e também seguram as notas de fundo. Elas geram esse equilíbrio, elas são as grandes responsáveis pelo equilíbrio de um perfume. É como se o segredo tivesse ali, né? Se a gente tem uma nota, um composto bem rico de notas de corpo, essa fragrância rica em notas de corpo, é um sucesso porque ela vai também ajudar a garantir a longa duração, porque ela segura todas as notas, tá? E aqui eu vou falar de notas florais. Então, a grande maioria são pétalas, tá? Tudo que é floral, a gente trabalha muito mais as pétalas. As especiarias, como eu comentei com vocês, algumas frias, como o cardamomo, o gengibre, tem canela, cravo, pimenta rosa, pimenta preta. As madeiras e couro. Aqui eu estou falando de couro de suede, o próprio couro mesmo, mais natural. Então, todos eles são moléculas mais pesadas do que as notas de cabeça, então elas seguram mais o perfume na pele. Lembra que eu comentei que a nota de cabeça, quando a gente fala de uma estrutura de uma fragrância de 10 a 20%, né, nota de cabeça, as notas de corpo compõem 40% da composição de uma fragrância. Então, é bastante coisa, é onde tem a robustez, né, da fragrância. Elas são mais potentes, duram muito mais tempo na pele, comparado às notas de cabeça, porque são menos voláteis, então elas evaporam menos e seguram mais tempo na pele. E aí, trazendo novamente, né, o mapa mental, falando um pouquinho da nota floral. E aí, diferente do que eu comentei com vocês, de que a família Fougère, a família amadeirada, ela é mais predominante no masculino, o floral é muito mais predominante no feminino, tá? Porque traz a delicadeza, o romantismo das mulheres. Sensação, emoção. Gente, vai vender, vai apresentar um perfume e você sente que a pessoa não tá legal, não oferece não. Conversa com ela um pouquinho, traz ela para esse hemisfério dessa sensação, aí depois você fala de perfume, tira ela da sensação negativa, busca ela da onde ela está e traga ela
para esse universo. Aí não vai ter nem o que recusar, né? E aí, que não tem como. Assim como a gente comentou das masculinas, quando a gente fala em fragrância feminina, e a gente olha o ranking do que mais vende no Brasil e o que mais vende no mundo, são fragrâncias florais. E aí, mais uma vez, trazendo toda a floralidade para os perfumes femininos da Like. Então, aqui a gente tem a Famous, inspirado no Fame, Lady Gold, no Lady Million, o V-Pink, ó, gente, vocês me corrigem se eu falar errado, tá? O Olympic, o Marquise, The Secret, Coconut e Baby Blue. O Baby Blue eu trouxe ele novamente, porque ele, apesar dele ter a nota cítrica, ele é muito floral também, tá? Ele tem essa combinação da floralidade. Por isso que eu trouxe ele novamente. E aí, pensando nessas notas de corpo, eu trago a madeira. E aí, como eu falei, esse mapa mental, né, Alce? O que a gente pode ter com ele? A gente traz a elegância, sofisticação. Vocês vão trabalhar com todos os perfis. Então, conhecendo essas palavras, tendo essas palavras em mente, vocês conseguem chegar aonde vocês querem. Ele é marcante, ele é resinoso. Vê como você não sente algo um pouco oleoso? Essa parte da resina nobre são matérias-primas que vêm geralmente, e isso é uma coisa que é muito interessante. Fala-se agora de sustentabilidade, né? A Mani, ela trabalha sustentabilidade desde 2011. Ela consegue te trazer a porcentagem de verde que tem dentro do teu produto. Então, não é algo de agora. A Mani já está nisso há muito tempo. Então, as madeiras traz sofisticação, sensualidade, elas são marcantes, e sem contar que tem diversas matérias-primas que fazem parte desse universo da madeira. É isso aí. E aqui a gente traz as fragrâncias, vocês podem ver, predominância masculina, né? Como Arraso, Like Selfie, Fantôme, Diamond Scent, Drive Black e Millionaire. É claro que não são fragrâncias diretamente amadeiradas, mas que têm essas notas amadeiradas, tá? Harmonizadas com outras famílias olfativas. E aí, para finalizar a parte da pirâmide olfativa, a gente vai falar agora das notas de fundo. Quem são essas notas de fundo? São as notas mais pesadas da perfumaria, tá? Quando a gente fala de fragrância. Aqui eu tô falando de notas mais animálicas, notas de musk, ambaradas, notas orientais e notas gourmands. Então, vocês estão vendo que elas estão bem mais para baixo quando a gente olha para a pirâmide olfativa. Não é aquela nota que você vai bater, borrifar no seu braço, você vai sentir, tá? Isso não, mas depois de 15 minutinhos, 20 minutos, ela já começa a aparecer. Porque o perfume, ele é assim, você borrifa e ele evolui. Então, conforme as notas vão evaporando, ela vai evoluindo e você vai conseguindo sentir outras notas. E é nesse momento que essas notas de fundo começam a aparecer. E é só um detalhe, Camila, que apesar de vocês verem notas animálicas e que a origem dessas notas tenha sido o animal, é importante vocês saberem que hoje não se faz mais extração desses animais. Eles sintetizaram, né? Você pode explicar melhor de forma técnica, Camila, essas notas, né? Sim, todas as notas animálicas e almiscaradas, né? Elas são sintetizadas em laboratório e aí a gente consegue garantir a mesma direção olfativa, a mesma potência, a mesma qualidade, só que feita em forma de laboratório, então é totalmente amiga dos animais, amiga do meio ambiente e não agride nada nem ninguém, tá? E quando a gente fala de nota de fundo,
a gente tinha comentado que de 10 a 20% é nota de cabeça, 40% nota de corpo, e de fundo a gente está aí falando de 40% a 50%. Então, também trazendo robustez e também trazendo a garantia de que essa fragrância vai durar muito tempo na pele. E aí elas são as notas mais potentes e as menos voláteis, ou seja, elas que são as que menos evaporam, tá? Por isso que elas duram tanto tempo. Tanto é que quando a gente passa um perfume no dia seguinte, que você tá percebendo que você tá com perfume ainda, são essas notinhas aí de fundo que a gente consegue sentir. E é aí que vocês vão pegar o concorrente, Exatamente. porque o concorrente que não perfuma bem ou tenta enganar lá na saída, nas notas de saída, ele não tem comercialmente como investir nessa fase da pirâmide, entenderam? Que são as matérias-primas mais caras da perfumaria. Exatamente, é caríssima essas notas. Então, ela sim é moderna, ela é sofisticada, elas são notas adocicadas, envolventes, sensuais. Então, é aí que você pega o seu concorrente. E aqui a gente trouxe os exemplos de família oriental. E aqui a gente trabalha tanto feminino quanto masculino, como Let's Girl, o Passionné, traz muito presente a baunilha, a fava tonka, que são notas bem confortáveis, mas que são notas bem sensuais. Então, assim como um cítrico você pode usar à noite, de dia, por exemplo, essas notas mais orientais, como traz bastante sensualidade, a gente costuma trabalhar bastante pensando no noturno. Nada que não se resolva quem usa a hora que quer, mas são fragrâncias mais noturnas, porque são mais quentes, mais poderosas e sensuais. Bom, eu acho que a gente chegou num momento aqui bem de dicas e cuidados que vocês vão conseguir tirar bastante dúvida e até curiosidade pessoal, não só pensando no vender a fragrância, né, no vender o perfume, mas são dicas e cuidados que vocês vão conseguir falar, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Né? É coisa assim, pessoal mesmo, que para a vivência de vocês, quando vocês forem a alguma loja de perfumaria, fazer qualquer tipo de avaliação, ou até mesmo no mercado, que seja, vocês vão mudar um pouco a visão de vocês, tá? Para o tempo de duração e cuidados e dicas aí que a gente vai falar. Ah, Alci, se você quiser começar, que aí depois eu vou arrematando. Por que a gente fala de usar fitas olfativas? Respondendo a uma pergunta do chat, quanto tempo dura a fragrância na pele? Vai depender de pessoa para pessoa, porque nós temos pH diferente, tem a regionalidade, se eu passar uma fragrância, um floral muito intenso e eu estou lá no sul do país, pode ser que ele exale muito mais do que aquele que passou no norte. Então, vai depender muito de pessoa para pessoa. Então, e até por uma forma elegante e educada, você coloca na fita para a pessoa cheirar. Porque, às vezes, você não sabe se a pessoa é alérgica. Então, se você vai direto na pele dela e ela tem algum problema alérgico, pronto, acabou. E sim, se você está perguntando se a fixação tem alguma coisa a ver com a alimentação, tem muito a ver. Então, o tempo de duração, pH de pele, todas as coisas, a nossa alimentação no geral, ela vai influenciar, sim. Então, todo esse compêndio faz com que uma fragrância dure ou mais na pele da pessoa. Mas, assim, importantíssimo é você não ir muito perfumado para vender perfume. Coisa muito discreta, porque o máximo para a pessoa, a hora que for te cumprimentar, falar, nossa, que cheiro gostoso.
Então, essa delicadeza é muito importante você ter na hora que você vai fazer a apresentação. Exatamente. E não apresentar várias, né, Camila, de uma vez, né? Sim. O que a gente indica, e aí, assim, principalmente porque quem está vendendo perfume é um pouco mais treinado, digamos assim, mas quem vai comprar não tem o nariz tão treinado. E aí, quando a gente fala do nosso nariz aqui, bem no fundinho, ali no encosto, onde encontra o nariz com a nossa testa, ali no meio da sobrancelha, onde fica o sistema límbico, onde as células ficam ali dentro, né, nessa região, do terceiro perfume, vamos supor, a gente está apresentando uma fragrância para o cliente. O primeiro perfume ele vai conseguir sentir perfeitamente, o segundo, o terceiro também, mas do quarto perfume em diante, não sei se vocês já tiveram essa experiência, o quarto perfume em diante vai começar a bugar, vai dar ruim. Por quê? Porque essas células, elas começam a ficar saturadas. Então, a gente não consegue definir, decifrar o certa fragrância. É por isso que é importante, no máximo 3, 4 fragrâncias já resolve. Ah, deu as 4, o que eu posso fazer para me ajudar a neutralizar, por exemplo, né? Eles falam muito de café, vocês já ouviram falar do café? Porém, a melhor forma da gente neutralizar esse nosso sistema límbico, essas nossas células, é simplesmente a gente cheirar a nossa própria pele. E é claro que não é a nossa pele com fragrância, porque senão vai ser mais uma fragrância na hora de cheirar. É a nossa pele sem, de preferência sem hidratante e sem perfume. E aí vocês vão sentir como que limpa, é surreal. A gente limpa totalmente essas células, tá? Então é muito melhor. Sentiu 3 fragrâncias? Ó, cheira a sua pele, cheira o punho, para a gente limpar essa região e você conseguir sentir mais uma fragrância. Vocês vão ver que faz total diferença, tá? Outra coisa, questão de como é que a gente vai conservar esse perfume. Os frascos são tão bonitos, os rótulos são tão atraentes, né? Tem gente que coloca no banheiro ou deixa em cima de uma penteadeira, porém não é o ideal, porque ali a gente está trabalhando fragrâncias que têm composição natural e elas podem oxidar se elas ficarem no sol, por exemplo, ou pegar muita umidade no banheiro. Então, o ideal é sempre que possível deixar num lugarzinho escuro, dentro do guarda-roupa. Se falar assim, não tem como, eu tenho que ficar no banheiro, mas coloque então dentro do armário ali do banheiro, do gabinete do banheiro, mas nunca exposto, porque isso faz com que a fragrância vai oxidando com o tempo, tá? Outra coisa, mas onde que é a região ideal para a gente aplicar o perfume, por exemplo, né? Onde que a gente bate? Onde tem a circulação periférica. Onde que é esse lugar de circulação periférica? A gente vai falar de pescoço, né? Nuca, os punhos, o meinho aqui do braço, até na dobrinha do joelho é interessante, tá? Então, são lugares que têm essa circulação periférica e vai fazer com que, porque são lugares mais quentes, né? Vai fazer com que evapore melhor o perfume e outras pessoas consigam sentir ele, tá? Tem uma questãozinha, algumas empresas têm corante no perfume, e aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente se for questão de roupa clara, né? Pode ser que manche, pode ser que não, mas pode ser que manche. E a questão assim, e se eu exagerar? Meu Deus, para que eu fui fazer isso? Tomei banho de perfume, o que eu vou fazer da minha vida? Ganhei uma dor de cabeça, né? E aí tem que ser água e sabão. Não passa álcool. Se você passar álcool, aí que vai evaporar mesmo, vai ficar assim, vai borrifar, vai ficar... Cheguei, Brasil. Se você quer, assim, intensificar o cheiro, você passa o álcool. Então, assim, para quem tem o problema da dor de cabeça, não gostei do perfume, preciso tirar, é água e sabão. Tá? E aí a Alce começou a comentar, porque foi uma pergunta de alguém.
falando assim, por que que um perfume dá certo para uma pessoa e por que que para mim não deu certo? Ela comentou: existe o tipo de pele, a pele seca não dura tanto tempo o perfume na pele. A pele mais oleosa, ela consegue segurar mais a fragrância. É por isso que na Europa, por exemplo, a mulherada, né, todo mundo ali tem uma pele mais seca. Então eu preciso de um perfume, eu não vou usar uma água de colônia na Europa. É por isso que falam assim: "Ah, mas o perfume importado é tão bom". Claro, eles têm uma pele super seca. Eles precisam mesmo de muita concentração de fragrância. E aqui no Brasil a gente já tem uma pele de mista, oleosa, então a gente consegue segurar mais esse perfume na nossa pele, tá? Outra questão, hábito alimentar. Ah, voltando em questão da pele. A pele oleosa ou seca, mas tem gente que transpira muito e tem gente que não transpira. Quem não transpira não vai exalar tanto a fragrância. E se você já é uma pessoa que transpira mais, então você vai conseguir exalar melhor a fragrância na pele. Hábitos alimentares. A gente, sabe aquela frase que a gente é o que a gente come, né? Então a nossa transpiração também é o que nós comemos, né? O que a gente exala quando a gente usa uma fragrância, nada mais é do que a combinação química, ela é uma reação química entre a nossa transpiração e o perfume que a gente aplica. É por isso que, se eu e a Alce, a gente passar o mesmo perfume, eu tenho um hábito alimentar, ela tem o dela. Então, a nossa transpiração reagindo com o perfume vai ser diferente, tá? E Então, olha que engraçado, né? Eu ia num lugar, aí um certo dia uma menina virou para mim e falou: Alce, desculpa te perguntar, mas que perfume que você usa? Aí eu falei para ela: não tem esse problema, sabe, de esconder. Ela falou assim: você ficaria chateada se eu comprasse? Porque ele é maravilhoso. Eu falei: claro que não. Eu falei: pode comprar. Aí passou um tempo, eu fui encontrar com ela, ela falou: você acredita que eu comprei, usei e doei? Porque em mim não ficou igual em você. Ela falou: não, não ficou legal, tive que tirar. Então, olha que engraçado, né? Para um fica de um jeito, para outro fica de outro. Então, às vezes, se alguém chegar para vocês e falar assim, não, não ficou legal, assim, não se preocupem. Não ficou legal naquelas características, mas de repente vocês podem oferecer um outro que tem uma outra característica que vai adequar melhor aquele perfil. Faça mais perguntas. Agora vocês têm mais conteúdo para questionar um pouquinho mais do perfil do seu cliente. Então, você perguntando mais dele, você consegue mais assertividade na escolha que você vai fazer para ele. Ou até se ele escolher e falar, esse aqui eu gostei, mas esse aqui, às vezes, e hoje em dia, a meninada está aplicando 2, 3 junto. E aí perguntaram a respeito do hidratante. Se passar hidratante, se aumenta. Isso está se fazendo muito com body splash. Eu não vi quem perguntou. Por quê? Porque ela tem a predominância de durar pouco, mas como o brasileiro toma de 2 a 3 banhos diário, só que a gente tem que trabalhar o dia todo, então a gente tenta fazer essa reposição através do body splash, que não precisa ser feito com o perfume que vocês têm em mãos. Ele já vai ficar o dia inteiro. Então, o hidratante pode ou não estar junto. sim. Eu vi uma pergunta falando assim, o que seria o ideal, né? Se pode passar na pele, mas pode passar na roupa também? Pode, não tem problema. Alguns tecidos, inclusive, eles fixam muito a fragrância, né? Então, assim, não tem problema. A questão é que, dependendo da fragrância, se ela tiver um pouquinho de cor, pode ser que manche, mas não vai ser, assim, 99% não mancha, não, mas pode acontecer. Porque senão falar assim, a Camila falou que nunca mancha. Mentira, mas pode acontecer, tá? Mas não tem problema, pode passar na pele, pode passar no tecido. O Venceslau perguntou a respeito do. Nossa, fugiu aqui a pergunta que ele fez.
Deixa eu ver se eu acho aqui que foi uma das últimas. Como vender o perfume mais parecido com o perfil de personalidade sem cheirar o perfume? Então, aí é o tempo. Aí é o tempo de cheirar, é a dedicação. Mas, assim, se você começa a conversar com uma cliente, uma mulher, e você vê que ela é delicada, que ela tem mais aquele tipo romântico, você vai oferecer o quê? Você vai oferecer um floral. E ali a gente mostrou. E se vocês repararem, a Like, ela contemplou o mapa olfativo abrangendo o perfil de todas as regiões do Brasil. Olha que incrível. Então, não tem muito cítrico e nada madeirado. Não tem muito fougère e pouco oriental. Ela conseguiu mesclar dentro de todo o mapa olfativo. Se vocês analisarem, vocês têm de todas as áreas. Então, é o que a gente chama de abranger mais para poder pulverizar mais todos os itens que vocês têm. Então, às vezes você tem uma coleção que vende só 2. É porque provavelmente esse mapa olfativo está direcionado. Então, o que a pessoa faz? Dentro de todos esses aqui, eu só quero esses 2. O que não é o caso de vocês. Vocês estão pulverizados para todos os lados. Então, não importa se você está no Pará ou se você está no Rio Grande do Sul. Você tem itens para oferecer dentro desse mapa olfativo. Sim. Isso até complementa também uma pergunta de quem? Do Igor. Porque vende mais pela internet, né? Então, assim, que dica que a gente daria para venda pela internet? A gente tem as características da fragrância, tem as notas de saída, corpo e fundo. A pessoa, ao ler a descrição, ela também vai se identificar com as notas olfativas que ela gosta, né? Então, isso já vai ajudar bastante, tá? Questão de usar o perfume na pele ou na roupa. Peraí, não era essa? Já foi. Essa eu já falei, mas fala do hidratante. Eu vi alguma coisa falando de hidratante. É ideal passar um hidratante antes ou depois do perfume. O hidratante é sempre primeiro, tá? O ideal é usar o hidratante primeiro e finalizar com o perfume. No caso de quem consome cebola, condimento, qual que é a família mais indicada? Na verdade, é assim, mais indicada para quê? Não entendi. Porque tá talvez para trazer um equilíbrio devido à transpiração, ao exalar, alguma coisa do tipo. Eu fiquei com dúvida, assim, mas, por exemplo, quando mexe com bastante condimento, a gente está pensando em aromático e está falando muito de oriental não, desculpa, de especiarias, né? É mais assim, são notas pesadas, elas vão durar bastante tempo na pele. Agora, a questão de, consumo cebola, eu vou exalar o meu, como é que eu posso dizer? Como que vai ser meu suor combinado, né, com uma fragrância? Eu acho que aí as notas âmbar, né, baunilha... Sim, a baunilha, a própria nota madeirada, oriental, eu acho que vai dar uma equilibrada. Isso mesmo. E aí tem uma questão que é interessante a gente falar, do storytelling. Então, o storytelling, ou seja, o contar uma história, é também bastante enriquecedor, porque se vocês forem analisar, tem muitas grifes que têm um storytelling bastante interessante. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente não elenca mais, mas a história do Chanel número 5 foi um erro, porque pediram para o estagiário pesar o aldeído daquela formulação, ele errou a mão, colocou muito aldeído e
foi, assim, aceito 100%, e foi um sucesso durante décadas, mas foi um erro de formulação. Então, hoje em dia tem muita fragrância comercial, né, que eles chamam de fragrância comercial, que não está tão linkada à história. Mas vocês podem, sim, contar uma história para envolver e trazer essa emoção e essa sensação durante a apresentação do perfume. Isso é super válido, porque lembra que eu falei, a pessoa não está num dia legal, mas, poxa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que vender, eu quero vender para ela, ela é uma pessoa, tira essa pessoa desse lugar. Vamos conversar, vamos tirar essa pessoa desse lugar e trazer para esse universo que é muito mais delicado, que é muito mais confortável. E aí ela vai ter uma memória olfativa prazerosa, porque toda vez que ela sentir aquele perfume, ela vai lembrar daquilo da onde ela estava e para onde ela foi. Sim. E a memória olfativa, ela tem uma grande importância, né, nas decisões, né, Camila? Totalmente. Eu só queria tirar uma dúvida, eu imagino que seja uma dúvida, mas assim, eu queria falar um pouquinho da diferença de aroma, palavra aroma e palavra fragrância, que algumas pessoas falam de forma equivocada. Quando a gente fala de aroma, a gente está indo para um lado mais alimentício, tá? O aroma ele é utilizado em produtos alimentícios, porque ele dá o cheiro, ok, mas o principal fator do aroma é dar gosto. Então, o universo de perfumaria não combina com aroma, tá bom? A gente trabalha com fragrâncias. Aroma é utilizado em produtos alimentícios, produtos farmacêuticos, para aquelas crianças que precisam tomar o xarope, aí coloca aroma ali, beleza? Agora, quando a gente fala de produto cosmético, perfumes, produtos voltados para a área da perfumaria, a gente está falando de fragrância. A fragrância dá cheiro, muito mais cheiro que aroma, tá? E fragrância, E é não fragrância. essência. Porque a fragrância ela é uma combinação de matérias-primas naturais e sintéticas. E aí, quando a gente fala de essência, a gente fala muito mais de óleo essencial, né? E o óleo essencial, ele não tem tanto poder olfativo, ele tem mais poder terapêutico, digamos assim, tá bom? Então, a gente vende fragrâncias. O que usa em perfumaria são fragrâncias. E aí, elas dão cheiro, tá? Só continuando aqui. E aí, a gente trouxe para vocês, para enriquecer esse vocabulário nesse universo da perfumaria, para ajudar vocês a melhorar a venda e para a gente finalizar nosso treinamento, que a gente já passou do prazo, senão a gente vai tomar bronca. Lembra que eu comentei, né? Notas de topo, notas de cabeça, que a gente traz aqui o número 1, em seguida dá notas de corpo, e para finalizar, as notas de fundo. Então, aqui a gente está trazendo muito mais do que aqueles mapas mentais, mas para fazer um resumo, o que são o que as notas de corpo trazem para a gente? A palavra-chave aqui é a volatilidade, ou seja, é o que evapora. As notas de corpo, aliás, notas de cabeça, desculpa, elas trazem a leveza, elas são as notas mais frescas. E quando a gente borrifa o perfume na nossa pele, sabe aquela névoa que vem? A gente chama essa névoa de blooming. Então, trazendo esses vocabulários, né, desse universo de perfumaria, para enriquecer o vocabulário de vocês. E aqui a gente está falando de difusão. São fragrâncias mais que dão difusão, ou seja, como elas evaporam, elas vão se difundindo no ambiente. Então, elas têm baixa tenacidade, elas não ficam tanto tempo. E quando a gente fala de fragrâncias de corpo, são as fragrâncias que trazem a grande personalidade do perfume. Elas são responsáveis pela intensidade da fragrância, pela estruturação, pelo equilíbrio, porque as notas de corpo, elas dão as mãos, elas seguram as notas de cabeça e seguram as notas de fundo e puxam as de fundo.
E aí, quando a gente olha para as fragrâncias, as notas de fundo, a gente está falando de duração, de projeção, de horas na nossa pele. São notas mais densas, mais pesadas. E aqui sim a gente fala de tenacidade, de longa duração e profundidade. Alce, se você quiser me complementar. Duas coisinhas. Vocês vão substituir, experimenta a minha fragrância, ela tem uma fixação maravilhosa. Esquece essa palavra. Vocês vão falar, sinta a projeção dessa fragrância. Não fica mais bonito? Fica mais chique, fica mais profissional. Então, esquece fixação. Fixação é o concorrente pobrinho. A Like não. A Like vai falar projeção. E quando alguém perguntar para vocês se vocês têm alguma sugestão de fragrância unissex, essa palavra também já está sendo abolida. O termo hoje em dia, que é um termo, talvez vocês estejam sendo os primeiros a saber, são fragrâncias compartilháveis. Então, o termo, a partir de hoje, é compartilhável. Não é mais unissex, tá? Então, é projeção e compartilhável, porque tanto o homem, a mulher, independente do gênero, pode compartilhar aquela fragrância numa boa. Ok? Exatamente. E, para fim, sente o blooming dessa fragrância, que é aquela névoa que deixa. Então, para terminar, pega papel e caneta. Escreve aí. Perfume não é só um produto. É uma experiência e um acessório invisível que marca presença. Repetindo, perfume não é só um produto. É uma experiência e um acessório invisível que marca presença. E esses são os perfumes da Like Brasil. Pessoal, a gente quer agradecer. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Depois a gente vai olhar o chat, por questão de tempo, né? A gente vai olhar o chat, vai pegar as perguntas que a gente não conseguiu responder e a gente manda as respostas para vocês, tá? Mas o principal aqui é agradecer pelo tempo disponibilizado aí para a gente. Camila, Alcilei, eu estou aqui com meu coração ardendo de gratidão a vocês, porque foi um show, foi uma aula. O que eu sabia, que eu achava que sabia de perfume, eu não sabia era nada, né? Então, realmente, eu aprendi muito aqui, tenho certeza que todos também aprenderam muito, e eu queria agradecer de coração por vocês, por tudo que vocês fazem esses anos todos aí em parceria comigo, com a minha empresa, né, lá com a fábrica e agora com a Like, e dizer, né, outras pessoas vão querer falar aqui também, mas dizer assim que vocês fazem parte dessa família e essa família vai crescer cada dia mais e com a ajuda de vocês, tá bom? Muito obrigado de coração por tudo que vocês fizeram. Eu vou passar a palavra para o Gabriel, tem outras pessoas querendo falar aí também em nome da rede. Gabriel, tá por aí? Opa, boas noites. Então, o Gabriel, tem pessoas que estão pedindo aí, o Derivane está querendo falar algo, para agradecer a elas também. Pode passar, liberar o microfone dele. Maravilha. Senhoras e senhores, gratidão, né? Quero aqui também, em nome da empresa, agradecer aí a nossa querida Silei, né? que abrilhantou aí, a Camila Chamelê, ao André, né? O CEO estava presente aí na sala para compartilhar aí a excelente qualidade desses produtos incríveis.
E toda a liderança que está presente, a gente tem aí essa ferramenta incrível na mão, e é só colocar em prática, né? A disponibilidade, a doação que vocês tiveram para conosco vai ser lembrada e vai ser repercutida em forma de muito trabalho e muito resultado. Que Deus abençoe cada dia mais a vida de vocês. Vou chamar o nosso líder aqui, Derivane Alves. Derivane, meu diamante querido, tá por aí, capitão? Agora sim, microfone liberado, estou na área. Excelente noite a todos, excelente noite a todos. Olha, tá uma gritaria aqui na quadra, aqui ao lado, aqui, mas eu pedi autorização para o presidente para poder falar aqui, tá? Eu fiquei aqui muito impactado, auxiliei, eu coloquei na televisão daqui de casa, tá? Eu estou olhando aqui no computador, mas eu estou aqui acompanhando. Isso daqui, meus amigos, é Netflix, né? Isso daqui é para a gente inserir na nossa Universidade Like Brasil. E eu vou fazer um misto aqui de agradecimento e solicitação. Então, primeiro, eu queria parabenizar a iniciativa da diretoria, da empresa, em primeiro lugar. E eu queria agradecer a Alcilei e a Camila. Olha, é um pouquinho mais de 15 anos dentro dessa indústria, e a minha primeira empresa, a conexão 100% era com perfume. Eu já participei por diversos treinamentos de perfumaria, seja com empresas parceiras, fornecedoras das fragrâncias, sejam deliveries. Então, assim, eu nunca vi algo tão profundo e com uma linguagem tão direta, e aí eu me senti aqui na obrigação, né, de agradecer. O momento de fato, da gente zerar, pegar a garrafa de água, esvaziar ela por completo e a gente mergulhar de cabeça nesse conhecimento. Então, o primeiro motivo aqui é o de gratidão à diretoria e a vocês por terem parado aí o tempo de vocês, poderiam estar com a família, mas vocês se permitiram a estar aqui conosco. E agora eu queria fazer 2 solicitações. A primeira delas é que esse conteúdo, caso seja autorizado, vocês compartilhar com a diretoria, para a diretoria compartilhar conosco, com as lideranças, para que a gente possa não esquecer, para que a gente possa, dia após dia, continuar trabalhando esse material. E eu queria que a empresa, eu não sei como, de alguma forma, estabelecesse alguma meta para os like 500, para quem bateu uma determinada meta, para quem bater diamante nos próximos meses, para que vocês pudessem estar na nossa grande academia de diamantes que vai acontecer, o Like Diamond, para que vocês pudessem estar junto conosco. Então, é algo que está sendo solicitado agora, muito provavelmente vocês não podem. Eu sei como é que é a questão de empresa, eu sei como é que isso tudo funciona, então a resposta não possa vir agora, mas eu gostaria que vocês e a empresa pensassem algo com muito carinho, estabelecessem uma meta para que a gente, trazendo faturamento, a gente, colocando esse perfume em toda a casa de todo o Brasil e do mundo afora, a gente poder ter mais momentos como esse. Eu queria que um momento como esse não parasse por aqui. De alguma forma, a gente tentar inserir, seja semanal, mensal, de 3 meses, o que for possível, para que a gente tenha uma continuidade. A Like, ela é uma empresa muito mais do que produtos. É uma empresa que ela tem um pilar dela a capacitação, a busca pelo conhecimento. E é exatamente nesse sentido que eu venho aqui, em nome da rede, humildemente, pedindo autorização para representar a rede nesse momento, para poder pedir que esse momento seja só o primeiro de muitos que a gente venha a viabilizar. E a gente sabe, para isso, a empresa tem que fazer a parte dela e está fazendo, você tem que fazer a parte de vocês entregando a melhor matéria-prima como vocês entregam, e nós, líderes, rede, temos também que fazer a nossa parte, para que essa engrenagem ela continue funcionando. Então, desculpa aqui pelo tempo, mas é o que o meu coração pediu para poder passar para vocês. Muito obrigado. Eu nunca tinha passado por um treinamento com tanta excelência na área de perfumaria como vocês estão passando. Muito obrigado. E eu tenho certeza que, com base em tudo aquilo, de forma técnica, que vocês nos passaram, o produto que vai chegar para a gente vai ser o melhor possível. Eu já estou convicto disso. Eu não tive a oportunidade ainda de ter contato com o produto, mas diante do treinamento, do ensinamento, da qualidade de tudo que vocês entregaram aqui para a gente,
vai chegar na ponta da linha também um perfume de excelência, assim como é a premissa básica aqui na Like Brasil, né? Entregar o de melhor, seja no produto, seja no treinamento, nos relacionamentos, e a gente materializa dessa forma, tá bom? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, uma ótima noite. Volto a palavra para a diretoria aqui agora. Maravilha, Derivane Alves, é isso. O sentimento de todos é unânime, né? Todo mundo está grato, impactado e querendo mais. Então, que Deus abençoe aí mais uma vez, Ocirei, Camila, André Obrigada, gente. e todo o time aí, porque vocês foram demais. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Vamos abrir 2 perguntinhas. Será que tem alguma aí? Acho que não, né? O Tá todo mundo... o pessoal vai vender tanto perfume para tanta gente que eles vão pedir para o Jean até uma linha PET, porque vai querer vender.